Mano, sabe quando você pede recomendação de alguma coisa para assistir pro teu amigo só pra passar o tempo e ele te recomendou simplesmente obra de arte? Então, foi isso que aconteceu comigo, quando casualmente a Miojo... Oi, eu sou a Miojo. Me recomendou uns animes mais incríveis que eu já tive o prazer ou desprazer de assistir. Oi, eu sou o Jota e vem cá. Qual é o seu conto de fadas favorito? Assim, não é a primeira vez, nem de longe, que uma obra trata sobre contos de fadas. Mas Ruby fez isso de uma maneira completamente surreal. Se tu não conhece esse anime, na verdade é bem provável que tu não conheça mesmo. Porque a fama dele não chegou aqui no Brasil. Bom, sim, se você ainda não notou, apesar de ser chamado de anime, essa pérola aqui é lá dos States. Então vai ter muitos traços dessas coisas de série americanas. Ok, dessa vez o vídeo não vai ser exatamente um resumo da história. Eu vou puxar esse vídeo mais para uma análise e crítica da primeira temporada. Então, para encurtar toda aquela enrolação que é introduzir a história, fica com esse monólogo simplesmente lendário, dublado pela minha querida Miojo. O canal dela tá aí na descrição e ela também faz live lá no roxinho, então passa lá. Lendas, histórias difundidas no tempo. A humanidade passou a gostar de contar histórias sobre heróis e vilões. O homem, nascido do pó, era forte, hábil e inteligente, mas nasceu num mundo impiedoso. Havia uma escuridão implacável e criaturas de destruição. As criaturas de Green buscam atingir a humanidade e toda sua criação. As forças entraram em conflito e parecia que as trevas fariam a humanidade voltar ao nada. Entretanto, até a mais fraca faísca de esperança pode provocar mudanças. Ruby em si é um grande conto de fadas atual, e a construção que isso leva faz esse anime ser incrível. Para começar a entender esse anime, primeiro a gente precisa ir pro episódio 0, ou seja, os trailers. Ruby tem 4 trailers, cada um introduzindo uma das protagonistas. A primeira protagonista, e a melhor com certeza, é a própria Ruby Rose, baseada no Chapeuzinho Vermelho. A lore dela é que ela é filha de uma mulher que é uma caçadora, mas herdou essa vontade da mãe depois que ela misteriosamente morreu. Ah, e o que é uma caçadora? São os caras que protegem a população, os amigos da vizinhança. É só isso? Não. Mas é só isso que eu posso falar até agora. E porra, falando ainda sobre os trailers, bora ressaltar que um dos pontos fortes de Ruby é a trilha sonora simplesmente impecável. Meu monteão do céu, mas pensar que isso daqui... E a abertura... foram feitas por uma garota de 15 anos junto com o pai é magnífico. A outra prota é a Waishini, que é literalmente Branca de Neve em alemão. Ela vem de uma família rica lá de Atlas, que é uma das nações do mundo de Remnant. Seguindo, Blake Belladonna é a Bella da Bela e a Fera, e a personagem mais importante durante essa primeira temporada. Ela faz parte dessa gangue chamada de White Fang, que vai ser bem importante para metade da história de Ruby. E por fim, Yen Xiaolong, Caixinhos Dourados, que é a irmã da Ruby. A história começa de verdade quando a gangue liderada por esse Roman Torchwick assalta uma loja de Dust, que é tipo o pozinho mágico do mundo de Ruby, com a diferença que ele se divide em vários tipos, desde Dust de fogo, gelo, até Dust que manipula a gravidade. Quem tava nessa lojinha era a mesmíssima protagonista, que dá um cacete nos ladrões ao som de Diesel of the Day, que de novo, a trilha sonora de Ruby é linda e revela uma característica muito importante do personagem de Ruby, que virá se tornar um ótimo meme na comunidade: as armas. Cada personagem possui sua própria arma que reflete sua alma. A da Ruby é a Crescent Rose, uma fudendo foice gigante que também se transforma num sniper. Depois de ver a Ruby acabando com a gangue toda, o Roman tenta fugir numa cena de perseguição no tipo de nave que está sendo pilotado por uma mulher misteriosa que parece ser bem mais forte que a Ruby. Mas nessa hora aparece outra mulher chamada Glinda, que também é muito forte e salva a Ruby. Depois de resolver as coisas, a Glinda dá um sermão na Ruby pelo fato dela se achar heroína apenas por ter sido treinada na Signal, que é uma escola de combate. Ela dá todo aquele papo sobre grandes poderes e grandes responsabilidades, blá blá blá, mas logo depois o homem aparece revelando ser ninguém mais ninguém menos do que Satoru Gojo. Não, zoeira. Esse aí é o Waspin, diretor da Beacon. Mas o que seria a Beacon? Bem, eu falei que existem 4 grandes nações no mundo de Ruby: Veil, Atlas, Heaven e Vaco. Cada nação tem um instituto que treina os caçadores. E mais tarde vocês vão descobrir o porquê disso. O Waspin convida a Ruby para se juntar a Beacon por se admirar com os feitos dela, mas também por se admirar com os olhos dela. Ruby Rose, you have silver eyes.
E guardem muito bem essa frase. A caminho, a série aparenta mais sobre Yang, a irmã da Ruby, que já adiantando, elas não são totalmente irmãs. Elas são filhas sim do mesmo pai, o Tai Xiaolong, mas de mães diferentes. Por agora, a única coisa que se sabe é que a mãe de Ruby se chamava Summer Rose, e um dia ela simplesmente desapareceu e foi dada como morta. Já a mãe da Yang abandonou a filha ainda criança, mas sem dar nenhuma explicação. Na Beacon, o exame de admissão é pique o exame Hunter mesmo. Eles são arremessados na floresta. E eu quero dizer, literalmente arremessados. Fora-se que tem crianças de 15 anos ali no meio. A culpa é de Newton que inventou a gravidade. Coisa que ao aterrissar, eles têm que formar duplas, achar uma das várias peças de xadrez que estão na floresta e levar para o ponto de encontro. Isso sem esquecer que a floresta está entupida de green, desde os mais fracos até alguns muito fortes. E aqui a gente conhece os principais personagens e as dinâmicas internas. Ruby forma dupla com Wise. De início as duas se odeiam porque enquanto a Wise é filha de papai, mas é inteligente, a Ruby é aquela esforçada, mas é inocente, pra não dizer burra. A Blake forma dupla com a Yang, e o que falar dessa dupla se não a melhor do anime. Johnny Arc, o típico estereótipo de nerd esquisito, faz dupla com a Pyrrha Nichols, a prodígio do mundo de Remnant e melhor lutadora não caçadora do mundo. E por fim, Lai Ren faz dupla com a própria namorada, Nora Valkyrie. É literalmente aquele casal que tem o depressivo e a fã da Hello Kitty. E no final do arco do exame eles pegam as peças e no meio do caminho aparecem dois greens, o caranguejo e o pássaro. E eu juro que eu tava esperando começar a tocar Chico Science, mas ficou só no sonho mesmo. Os dois times, a equipe Ruby e a equipe Juniper, derrotam os Greens e são aceitos na academia. Daí em diante, até o fim da temporada, basicamente é um compilado de arcos desenvolvendo os personagens, que não são muito interessantes para se contar aqui, então eu vou para um resuminho básico com as coisas mais importantes. O primeiro arco é focado na Wise, deixando de ser uma grande filha da puta, começando lentamente a ser gentil com os outros. O importante é durante a cena que eles estão tendo uma aula de história. É introduzido o conceito de faunos, uma raça no mundo de Ruby que se parece muito com humanos, mas possui características de animais, além da capacidade de enxergar no escuro. Por conta dessas diferenças, eles são constantemente alvos de preconceito e antigamente de massacres, e por isso várias vezes eles tinham que esconder suas partes de animais para conseguirem conviver na sociedade humana. Outro arco importante é sobre o Johnny e a Pyrrha, que é apresentado o conceito de aura. Aura é a energia presente em todo ser que não é green, ele serve para proteger você de ataques, aumentar a força, etc. É tipo o Haki do universo de Ruby. Só que quando a aura é forte demais, ela se transforma numa semblance, que é um poder natural e único de quem o desperta. No momento, só foram mostradas 3 semblances. Da Ruby, que dá a capacidade dela de voar com a capa em alta velocidade extrema. Da Wise, que ela permite criar glifos que controlam o movimento de tudo que toca. E a Pyrrha, que controla o magnetismo. E então, que no último arco da primeira temporada, tá acontecendo a preparação para o que chama de Torneio Vital, uma competição entre alunos, que é basicamente o exame Chunin. Como esse ano ia acontecer ali em Vale, as ruas estavam lotadas de gente. E como bom brasileiro, você sabe que quanto mais gente, mais assalto. E tava acontecendo desde furtos básicos até grandes roubos em lojas de Dust. E todo mundo tava acusando essa tal de gangue da White Fang. Aí então é revelado que a White Fang era na verdade uma frente de resistência formada por faunos, contra o preconceito e a favor dos direitos iguais. Eles pregavam a paz, mas desde que um novo líder chamado Adam Taurus assumiu, ele agora possui uma visão opressora que busca apenas guerras com humanos, o que causou uma divisão de ideais entre toda a comunidade dos faunos. A Wise ela é uma total preconceituosa com faunos, justamente porque a empresa de Dust da família dela sempre são os principais alvos dos ataques da White Fang, enquanto a Blake defende a todo custo a White Fang, e defendia que ela apenas apresentava uma pequena parcela manchada dos faunos. E é uma discussão bem forte entre as duas que acaba soltando que Blake na verdade é uma fauna, e o laço na cabeça dela na verdade era para esconder orelhas de gato. Então ela foge com medo, enquanto as 3 vão procurar por ela. No caminho, elas tomam com Penny, uma das melhores personagens do anime, com certeza. Então Blake e esse outro fauno chamado Sam planejam ir até um navio carregado de Dust, para tentar descobrir se os ataques viriam por parte dos ladrões ou da White Fang. E para surpresa dele, eles descobrem que os dois. A White Fang fez uma parceria com aquele Roman Tortwick, e ambos invadem a carga de Dust no navio. Blake e Sam então vão tentar impedir, inclusive com a revelação da Semblance de Blake, que é capaz de desviar de ataques criando clones das sombras dela. E então que Ruby e Penny aparecem para ajudar. E numa luta final sinceramente foda, Roman atira em Ruby, o que faz Penny revelar o que parece talvez ser a Semblance dela, que são essas espadas que ela guarda nas costas. No fim, Roman foge, Penny se esconde antes de todo mundo perguntar qualquer coisa, e o Ash faz as pazes com Blake. Tudo acaba bem, feliz pra sempre, haha. Muito bom, mas é uma cena pós-crédito que revela que Roman na verdade fazia parte de algo ainda maior. Quando não só aparecem 2 parceiros dele, Mercury e Emerald, mas a sua líder, a mulher misteriosa lá do início, a futura Cinderfall, mas que para entender a origem desse sobrenome, só no próximo vídeo. Essa primeira temporada de Ruby é pra mim só o início do que vai vir a ser uma obra de arte incrível.
De fato, muita gente tem preconceito com esse anime por conta da animação, que no início, sinceramente, era feio mesmo. Mas bora lembrar, nessa época o Rooster Teeth não passava de uma empresa pequena, até o surgimento de Ruby. Isso aí, mano, era 2013. Não dava pra fazer uma animação foda que nem a gente faz hoje. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que tenha gostado, super recomendo Ruby, e é isso. Parte 2 futuramente, falou!